Fala galera, beleza? Estamos aqui pro episódio 01 do Bug Soulcast. Não poderia ser diferente. O 01 do bodyboard brasileiro, o pai do bodyboard brasileiro, o nosso Tom Mori brasileiro, Marcos Kalkung. Boa noite, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai ser uma honra trocar essa ideia, bater um papo, contar boas histórias e dar bastante risada. E aí, cara, me conta aí. Fala. Pergunta clássica. Como o bodyboard chegou até você? Como o bodyboard chegou até a mim? Bom, eu era, como qualquer adolescente na época, um surfista tradicional, né? Pegava onda de peito, né? O jacaré, o antigo jacaré na época, né? Hoje é body surf. E eu gostava, né, de fazer as peças ou as pranchas que eu usava na época. Eu andava muito de skate, então fazia os shapes de skate, fazia as madeirites para a gente pegar a onda. E depois de sucessivos acidentes no Leme com prancha de surf, um amigo meu voltou do Havaí, Fábio Lobo, e me apresentou a primeira prancha de bodyboard, uma Bodybug, uma Rainbow, né? Que era degradê. Na época, acho que era 132 na época. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, porra, isso aí... Ele tinha ido ao Havaí com os pais, em 72 para 73, alguma coisa, 73, acho que foi realmente quando eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu peguei e entrei na água, falei, cara, já botando para dentro, tubo. Com pé de pato? Com pé de pato orca, porque a gente usava pé de pato orca na época, né? O Church veio pé de pato de mergulho. Pé de pato de mergulho. E eu tinha essa coisa de fazer, né? Pô, tá precisando de fazer o quê? A tal da presilha para o pé de pato. O pé de pato orca era fechado, né? Com o calcar fechado. Então a gente usava tornozeleira de futebol. Na época a gente jogava futebol de areia, no Areia Company. Então a gente usava. Eu falei, pô, vamos fazer isso. Depois eu comecei a usar a tripa de milho, que é o látex para segurar o sangue, né? Como fazia, né? Eu fiz a primeira botão, o copinho, né, da prancha de bodyboard. E aí a primeira prancha veio até mim através do Fábio Lobo. Aí eu comecei a dividir já meu tempo e a gente, quando tinha que pegar onda de surf, tinha dois impedimentos. Primeiro, a distância, ninguém tinha carro. Então a gente ia revezando do leme até o arpoador, a prancha na cabeça. E só podia surfar depois das 5, porque ali era proibido por causa do exército. Não pode pegar onda aqui de surf só depois das 5 da tarde. Eu falei, caraca, isso não está dando certo. Aí chegava à tarde em casa, as mães falavam, o que é isso, vocês estão malucos? E o bodyboard veio assim, encaixou perfeitamente. O bodyboard já podia pegar a onda o dia todo. O dia inteiro. A gente saía da escola, mãe, vou para a praia. Ou era para jogar bola ou pegar onda. E aí jogar bola ficou para trás e pegar onda ficou cada vez maior. Tempo pra gente curtir, né? Aí... E você ali sozinho, em 73? 73, sozinho, praticamente. Sozinho. Fiquei ali... Tu lembra quando tu foi ver uma outra pessoa com a prancha de bodyboard? Quanto tempo depois? Olha, Alexandre, assim, vou te dizer que a Gica, que foi a primeira mulher que eu vi, né? Ela morava no Leme, já foi na década de 80, 81. Então tu ficou uns 10 anos sozinho de bodyboard. 10 anos sozinho, surfando de bodyboard. E aí eu entrei para a faculdade, né, na PUC, aí comecei, aí minha mãe falou, já larga esse negócio, vamos estudar, tem que trabalhar. Eu falei, não, eu estou curtindo e tal. E eu comecei a estudar inglês. Então eu ia na Raul Pompeia, na cultura inglesa. Não dava outra. Era a única banca de jornal que ali ficou o primeiro reduto. Antes de ter ali a Galeria River, na Francisco Otaviano, tinha Gomes Carneiro, que era a primeira galeria de surf ali, né? Então essa galera, aquela galera do surf das antigas, eles tinham as lojas e traziam muitas coisas das viagens do Hawaii. Então, revista Surf, aí começaram a ter os primeiros anúncios do lançamento da Bodybug lá, né? Era uma tirinha em preto e branco. Né? Pô, você tem que comprar a prancha, que é? Você comprava a espuma, o bloco, e você com ferro, o kit, você com ferro de passar roupa, você literalmente montava a tua prancha. Eu falei, cara, é isso. Aí eu já arranhando um inglesinho ali, né? By the book is on the table. Vou mandar uma carta para esses caras. Pô, quem sabe eles não me dão uma dica ou me mandam uma prancha dessa, porque não tinha prancha.
Era tudo assim, pô, o cara vai pra Califórnia, pô, pelo amor de Deus. Não, e para você pedir, tu tinha que saber que que existia. existia, Que exatamente. tinha essa. Você não sabia que existia a prancha. Não sabia, não sabia. Ela chegou até mim, mas eu não sabia de onde vinha, qual era a origem, quem tinha inventado, não sabia nada, literalmente nada. Eu simplesmente falei, cara, essa prancha aqui, eu estava tirando tubo no Leme. O costão, o paredão, aqueles caras malucos, com esse negócio aí, não tem nem cordinha, pé de pato, orca, que não sei o que. Cara, eu descia lá de baixo, negócio molão, botava pra dentro, e pá, mesmo fechadeiro, eu saía amarradaço. Eu falei, cara, a prancha não quebra, minha mãe não vai me encher mais o saco, eu posso ir pro arpoador com a prancha dentro do ônibus, que ninguém não falava nada. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E pronto, e aí foi. Praticamente, Alexandre, foram exatamente isso, 10 anos. Teu limite era apoiador, você nunca sentiu, ia. vou em Ipanema, vou não. ali, vou ver aquela espuminha ali. Não, era arpoador, porque assim, na minha cabeça, assim, para surfar, a melhor onda era o arpoador, era o Arpex. No Leme era quebra-prancha. Tinha ali o Mudinho, os irmãos, o Mário e o Mano, né? Eles faziam os concertos, cada um fazia os concertos das pranchas de surf nos quartos de empregada, né? Nos quartos dos fundos. E eu comecei a fazer isso. Minha mãe falou, nada disso aqui, catalisador, um cheiro terrível, não, a bagunça dentro do quarto. Ela falou, esse negócio aqui vai embora. Esse negócio de surf aqui não está andando mais, não. E aí o bodyboard salvou minha vida. Salvou a tua vida. Salvou minha vida. Continuei a pegar onda, pegar tubo, e aí fui. 10 anos, literalmente assim. Aí tu conheceu a Gica. Aí eu conheci, aí o que aconteceu? Primeiro eu comecei a literalmente escrever para a Moribug, né? Começou, os primeiros anúncios acho que foram, assim, eu tenho até algumas revistas dessa época, né? Foi em 79, já no finalzinho da década de 70, que a coisa começou a ganhar forma, peso, ou seja, não era mais aquela tripinha preta e branca na última página da Surf, já começou a ser matérias. Saiu a primeira matéria da Phyllis Dameron surfando o IMEI. Eu falei, cara, a mulher tá fazendo isso, surfando é uma onda gigante. Aí Daniel KM, 5 minutos com o Daniel KM, uma fotinha desse tamanho, pequenininha, entrevista do cara surfando. De repente, começou a ter mais volume, né? Bodyboard, não sei o que. Aí saiu. Aí acho que já tinha passado, acho que para Cransco, o Tomoe já tinha vendido, ainda não tinha Max 77, não tinha a Proline Red Edge, que foram as primeiras pranchas com borda dupla, né? Não tinha fundo liso. Então foi antes dos anos 80, finalzinho da década de 70. Aí a Surf fez uma publicação animal acho que foi a Surfing ou a Surf, não estou com a memória boa aqui, 4 páginas do Jack the Ripper, surfando o pipeline de drop knee. Falei, cara, o cara consegue ficar... O cara tem praticamente em pé no negócio desse. Como a prancha não tem quilha, a prancha é macia, dobra, como é que é isso? Cara, eu vou fazer isso, e comecei a aprender o drop knee. Aí eu inventei um jeito também de subir, que é o tal do Kung Knee, que a galera... Aquele careca lá, maluco, Kung Knee, o cara... Pra quem não sabe, o Kung Knee é o seguinte, é um joelho na prancha e a outra perna esticada, fazendo a quilha colada na parede. Exatamente. E aí, quando eu descobri essa forma, aí foi a tubo. No Leme, era tubo. Caraca, o cara tá pegando tubo com essa onda. Aí pronto, né? Aí tem uma foto clássica no arpoador lá de trás, de Kung Knee, e aí começava a manobrar, na rasgada, né? Não tinha 360, era rasgada, batida, e o Kung Knee era a sensação. Falei, cara, aí começou, né? Pô, tem um careca lá que, porra, que o cara pega onda com essa porra e tá destruindo, Aí foram 10 anos. Aí, como eu acho que foi em início da década de 80, foi o lançamento, 82 foi o lançamento da Moribug 77, Max 77. Sim, aí a Cransco já tinha definitivamente comprado a tecnologia do Tomori, né? Eles começaram a ter páginas de publicidade no negócio. De verdade. De verdade. Aí eu falei, cara... Aí primeira vez que eu vi, era o fundo preto, né? A Moribug, a 77 foi lançada com fundo preto. Borda preta, fundo preto e deck amarelo. Eu falei, cara, eu quero essa prancha. E o pai da Gica, ele era piloto da Varig.
Falei, Gica, é teu pai. É teu pai. É teu pai. Pô, Kung, mas não tem voo. Eu falei, não quero nem saber, Gica. Ele vai ter, essa é a prancha, Gica. Essa é a Ferrari do nosso negócio. Ela, é isso? É. E eu já tinha tido a Red Edge, eu tive a Red Edge antes, né? Que foi, porra, a sensação também, caraca, toda laranja, fundo vermelho, com a bordinha, aquela linha vermelha e azul, né? É isso aí. E um azul royal, Inline né? vermelho e a borda azul. Linda. Então, pô, mas era muito flexível. Né? Tinha performance, mas não era a Max 77. A Max 77, que ela realmente foi a que eles chamavam de Ion Speed, a velocidade iônica. E marketearam, né? Tem os prospectos todos. Falei, cara, e aí a Gica trouxe a Max 77. O Alexandre, falei, caraca, meu irmão, é isso. E aí foi a primeira revista que eu vi de sequência do Ao Rolo, do Pat Caldwell, em Pipe, que foi uma revista chamada Action Now. Eu conheço, eu já Action Sport, né? Era Action Now. Action Now. Action Now. Action Now. E tinha tido um campeonato. Craft Pipeline. Isso, exatamente. Que a galera usava touca na cabeça. Inclusive, assim, uma coisa que é interessante, quais foram as primeiras, né, imagens do bodyboard no Brasil de bodyboard? Tem a TV Cultura, não sei se, acho que era a TV Cultura na época, ou TV Educativa, que fez... Tem um programa um programa clássico até hoje. Estádio. Estádio. Os caras filmaram e a gente usava toquinha aqui no Brasil também. Né? Ali em Ipanema. Aí eu falei, cara, é isso. Aí a gente, mandando a cartinha lá para eles, isso foi em 82. Mas já tinha uma galera em torno disso, você já tinha uma galera, a cena já estava maior. Já não era mais só você e Gica. Não. Aí, assim, começou a ter esses olha, pô, tô sabendo que tem uma galera no Ipanema já pegando onda com essa prancha. Eu falei, é mesmo? Então, não tem que falar, pô, então você é o primeiro ou não é o primeiro? Ou o fulano foi o primeiro? Eu falei, cara, não importa. Mas como eu fui fissurado de cara, né? E eu tinha essa coisa de me corresponder, me comunicar com a Bodyboard, eu comecei a escrever literalmente cartas para lá. Um belo dia, isso já foi em 82, eu recebi o convite. Venha participar do primeiro campeonato internacional na praia de Pipeline, no Havaí. Eu falei, o quê? Eu tenho que ir nessa parada. Meu irmão, tenho que ir nessa parada. Eu estava estudando Direito na PUC ainda. Falei, cara, eu quero. E aí eu falei, Gica, pede pro Valdir pegar um patrocínio. Vamos falar com o Rico, vamos falar com o Lipe Dilon, que era da Energia. E aí a gente foi batendo de porta em porta, né? Assim, claro que a galera, assim, dentro daquilo que eles tinham possibilidade na época de ceder, dou um short, camiseta, você vende, tá? Faz um dinheiro. Falei, cara, mas eu não tenho condição, como é que eu vou? Né? Uma passagem é cara. Pô, imagina. Aí minha mãe você não viaja, que isso? Porra, vai estudar. E eu, ao mesmo tempo, sempre cumprindo a minha obrigação. Eu fui auxiliar judiciário, oficial de justiça, estava estudando para a defensoria e tal. Estava fazendo o papelzinho de direito, estudando inglês e mandando as coisas. Só que o negócio foi criando um volume que eu falei, cara, e cada vez mais tempo. Aí, na faculdade, acho que o meu professor de filosofia falou assim, cara, não tem uma galera aí que você já conhece, que você já pega? Porque aí eu já tinha um carro, tinha comprado uma Brasília. Era o Trovão Azul, sem cano de descarga. O Kung tá chegando, pá, pum, pá, pum, pá. Caraca, meu irmão, vem aquele careca com aquela porra daquele carro barulhento. Aí eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, vamos fundar uma associação. Que associação, cara? Olha aqui, eu já tenho tudo aqui, ó. Estatuto, já falei com o meu professor, ele falou que é isso. Só que é o seguinte, precisa de 20 cabeças no mil para botar um registro no cartório. Pô, mas para que isso, meu irmão? A gente vai fazer campeonato, vai arrecadar fundos, chamar o seu Manuel da padaria, a fulana que é costureira, e cada um põe um troco aqui, a gente vai. Não dá certo, pô, mas eu vou nessa parada, eu vou pro Hawaii, porque todo caderno de surfista, sentava lá atrás, caderno, aquela onda clássica. A capa do meu caderno, eu tenho até hoje, o pôster do Daniel Caymmi em Pipeline com a Red Edge.
cara, eu recortei e coloquei na capa do meu caderno. É clássico. Era a capa do Daniel Caymmi e no verso o Angus Young. Esse DC que eu comprava glitter, tinha umas cartelas de glitter, eu cortava em glitter e botava lá. Porra, até muito maluco. Eu falei, não, cara, a gente vai. E assim foi. Aí eu fui catequizando cada um, né? Foi aí, em 83 teve o Campeonato Santo Agostinho, que eu conheci o Cláudio, e daí foi a... Cara, como é que foi isso? Porque temos aqui, ó, o original. O original. Primeiro campeonato de bodyboard no Brasil. Original. Piratininga 83. Cara, conta isso aqui. Você estava em casa, uma pessoa te liga, fala aí, careca. Tu que é o careca? Conta aí. Conta mais ou menos. Pô, aí é mais ou menos isso, né? Eu falei, qual é? Tu é que é o Marcos, um careca, pega onda aí de Moribug? Eu falei, sou eu mesmo, cara. Bom, o negócio é o seguinte, tá organizando, meu nome é João, tô organizando um campeonato de Moribug aqui no Niterói. Eu falei, Niterói? Pô, eu acho que eu sou o único aqui. Eu não sou o único nesse Rio de Janeiro, não. Pois é. Eu falei, cara... Vocês existem também? Existem. Aí ele falou, cara, mas os caras falaram que você tem umas coisas lá de fora. Tem sei lá, umas fotos, umas ideias aí do campeonato. Dá pra você divulgar aí no Rio? Eu falei, claro. Então é o seguinte, vou fazer o pôster aqui, né? Vou colar as letras, vou prensar e vou te mandar. E você faz a xerox, as cópias, e vai distribuindo e falando com a galera que você conhece. Eu falei, beleza. E aí foi, meu nome tá aí, Marcos. Né? Eu falei, porra, tu botou meu nome errado, é Marcus, não é Marcos. Eu falei, porra, toca esse negócio aí. Eu falei, tá bom, vai rolar mesmo? Vai. Aí eu falei com a Gica falou, pô, mas eu sou a única menina. Eu falei, porra, Gica, e daí? A primeira, daí atrás vai vir um monte. Ela, pô, você é do... Eu falei, Gica, você tem que ir, Gica, você tem que ir. Por que ela tinha que ir? Porque ela era a única que tinha o carro. Ela tinha um Fusquinha. Falei, Gica, você é a única que tem carro aqui, cara. Você que vai levar a gente, né? E quem era, ela, galera? Porra, tu é foda, tu é isso. Eu falei, tá bom, vambora. Aí colocou eu, o Alexandre, né, que é o Alva Alex, que a gente andava de skate direto, Fábio Lobo, o japonês... Não sei como, acho que o Eliezer também foi, depois teve o Cláudio Leite, já tinha o Robson, a gente tinha um grupo, né? Tinha um grupo de... Ali da Zona Sul. Da Zona Sul, exatamente. Não era nem a galera do Leblon. Nem era a galera do Leblon. Que pra você eles não existiam. Não existiam. O reduto do bodyboard na época era Leme, Arpex. Leme e Arpex. No máximo, aí tinha assim uns... No máximo ele postou 8. Era lido, e aí eu comecei a pegava onda no posto 5, né? Entrei numa ressaca bem grande ali, em 75, com a Moribug. Foi ali que o Bocão falou, cara, isso aí eu só tô vendo no Havaí, esse negócio aí. Eu falei, mas eu vou lá. Eu falei, eu vou pro Havaí. Ele, pô, maneiro. 10 anos depois, quem diria, eu estaria indo com o Bocão pro Havaí. Cara, isso aí são histórias inesquecíveis. Vai estar. Aí tu chega lá em 83. Em 83. Nesse evento aí... Cheguei lá no evento. Sabia chegar direitinho em Piratininga, que não tinha o GPS? Não tinha GPS, mas a Gica deixou a gente lá. Foi todo mundo. E a Gica participou do campeonato. E uma coisa assim curiosa, que eu era o único que sabia fazer o El Rolo. Aprendi a fazer o rolo. Porque eu, peguei a revista Action Now, né? Que tinha a sequência do Pet Caldo na revista fazendo... Falei, cara, eu vou aprender isso. Aí eu tinha uma namorada ali na Francisco Otaviano, né? Então, depois da escola, eu ia direto para casa dela, a gente ia para a praia. Falei, eu vou aprender. Eu falei, olha, só que, porra, essa onda aqui me parece mais parecida ou com a minha no Leme ou aqui Castelinho, que a gente chamava de Castelinho, ali no posto 8, né? E ali eu aprendi. E ali eu conheci o Mário Ruttmann. O Mário Ruttmann não fazia. Não sabia fazer. Não mandava rolo. Mas ele ficava parado na areia me olhando, me observando. Aí fomos pro campeonato. Falei, mas vamos pro campeonato. Ele também foi. E a Gica tinha me trazido uma Max 77 novinha. Eu não tinha nem tirado do plástico, né? Que na época a gente tirava do plástico a prancha. Na final do campeonato, o Alva Alex falou assim, não, você ganhou o campeonato. Eu perdi o campeonato. Eu falei para ele, não, cara, eu perdi porque eu dei mole, porque eu tinha uma Max 77, estava dobrada, mas era uma prancha que eu estava acostumado. Mas eu, né, porra, na minha arrogância de, porra, não, eu sou o cara aqui, né, sei fazer o rolo, com a prancha nova eu vou andar mais rápido. Não tinha
Aderência. A aderência, a prancha lisa, Saía da tua mão. saía e o Mário, por acaso, acertou um rolo. Quando saiu, pô, primeiro lugar, Mário Rutschmann. Cara, Primeiro campeão brasileiro de bodyboard, Mário Rutschmann. Mário Rutschmann. Eu falei, cara, porra, eu fiquei. O Fábio Lobo, o Alva Alex, que isso, como tu destruiu? O cara fez um rolo assim, porra, horrível, cara. Eu falei, cara, mas eu senti que eu não tinha feito o rolo que todo mundo sabia que eu fazia, mas por causa da prancha nova e a prancha lisa, eu tinha perdido a prancha umas 2 vezes na final, né? Aí eu falei, cara, aconteceu isso. E como é que era o intercâmbio ali na areia, ali, a galera do Rio com a galera de Niterói? Pô, como é que vocês estão aqui? O que vocês praticam? Que manobra vocês fazem? Exatamente. E lá no Rio, qual que é a melhor praia? Aí como é que era esse intercâmbio? Aí foi o que aconteceu o seguinte, porque assim, eu surfava no Leme, né? E tinha uma galera também da Urca, que é o Marcelo, eu me esqueci o nome dele, Marcelo, não sei se era Marcelo Visconti, tinha ele e mais uns 2 amigos que a gente tinha da Urca. Minha irmã morava na Urca, então eu ia muito na Urca. No Forte? No Forte. Na onda do Forte. E o meu irmão mais velho, ele era militar. Então eu tinha acesso ao Forte. Então eu surfava e eu conhecia os irmãos, o Marcelo e o irmão dele, que surfavam de Moribug na época, né? E eu falei, cara, porra, meu irmão, tô sabendo de você e tal, mas a gente, fica aqui praticamente aqui na Urca, por causa dos nossos pais e tal, a gente sai pouco daqui. E aí eles começaram a participar dos campeonatos com a gente. E a gente teve uma evolução muito maior, que era, eu tinha acesso às revistas, né? Eu comprava as revistas, depois que eu saía da cultura inglesa, galera, tô com a revista nova, chega aí em casa, aí todo mundo, caraca... E tinha esse ritual, né, cara? Eu tinha esse ritual, a galera se reunia pra ver a revista. Pra ver a revista, pra ver, que isso, os caras estão fazendo, porra, olha essa rasgada, e tem uma foto de uma página, que eu acho uma foto que, assim, que me marcou mais do que Claro que o Drop Knee para mim veio antes por causa da surfing. Mas depois que eu vi na Action Now o Jack the Ripper dando uma rasgada dentro do tubo, assim, mostra ele dando a rasgada, tinha uma alça, a gente usava uma alça. Tinha alça. Eu falei, cara, e a gente era fazer isso, né? E a galera do surf fazia essa rasgada para atrasar e se colocar dentro do tubo. Eu falei, cara, tem que aprender essa porra, eu vou pegar muito mais tubo fazendo isso. E não deu outra. Então a gente tinha essa coisa aí. Aprendeu ali. Então a galera de Niterói, quando viu a gente, falou, caraca, esses caras estão no outro planeta, vieram do outro planeta. Como isso? Rodando de 360, horror. Aí tinha o tal do tridimensional. Tridimensional, que a gente largava a prancha em volta do corpo e pá! Porque antes, né, eram truques, né? Literalmente truques. Não eram manobras, eram truques, né? Então, esse intercâmbio favoreceu, vamos dizer assim, muito mais a galera de Niterói do que o contrário. A gente teve muito mais a entregar para eles nesse aspecto, mas em contrapartida a gente ganhou pelo aspecto da organização. Falei, o cara teve a sacada, porque já nos Estados Unidos já tinha essa coisa dos campeonatos, né? Que os jamborees, as clínicas, de ensinar e fazer as competições. Não existia profissionalismo. Não. Era AA, isso, era assim, era sequência. Eu copiei toda. Era A, AA e Triple A, AA e Triple A. Isso aí. Então, e a gente começou a ver esses ídolos e eu falei, cara, vamos fazer exatamente aqui. E aí a gente começou a ter esse intercâmbio. E eu pegando onda, o surf, eu ia também muito a Ponta Negra. A galera do surf ali do Leme, a gente andava de skate, surfava e tinha o Bentley, que o pai dele tinha casa em Ponta Negra. Então a gente ia direto para lá. Falei, cara, o negócio é o seguinte... Agora é Moribug. Agora é Moribug. Que isso? Eu falei, cara, é Moribug. Pô, depois que eu mudei, literalmente, o negócio que a coisa começou a ficar mais na década de 80, tinha esse conflito do surf com o bodyboard, né? E, de uma certa forma, eu fazia um equilíbrio, porque como eu fui um surfista, então a galera, aí, né, depois é que teve o preconceito durante um período, que as mulheres começaram a entrar também, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Eu falei, cara, falei para minha mãe, eu vou dar uma... Não sei se é isso que eu quero fazer na vida, não, de faculdade. Ela, como? Vou trancar. Vai trancar a faculdade? Eu vou ficar um período só, que eram 6 meses, né? O que você vai fazer? Vou morar em Ponta Negra. Morar em Ponta Negra? Ponta Negra década de 70, 80, mato, Saquarema. Nada. Nada. O que você vai fazer lá? Vou ser caseiro.
Caseiro? Vou cuidar da casa do meu amigo lá, eu pegar onda e vou estudar, vou ver o que eu faço lá. Eu quero fazer alguma coisa com oceanografia, biologia, que já tinha isso lá fora, né? Mas isso não é profissão, vai ser médico, agora é advogado, então vai ser. Eu falei, porra, mas eu quero. E fui para Saquarema e fiquei lá praticamente quase uns 6 meses. Minha mãe mandava a mesada, né? Em Ponta Negra ainda. Ponta Negra. Mas aí o que acontecia? Mas tu ia para Saquarema? Tu ia para Saquarema. Para Vila e para Itaúna. Para Vila e para Itaúna. A Gica ia muito para Saquarema também. Então a gente se encontrava com frequência. Arraial do Cabo, Maçambaba. Então eu explorei toda ali. Toda a região dos lagos. Toda a região dos lagos. Depois tive uma namorada que a mãe dela comprou uma casa em Maricá só por causa que eu pegava onda. E porra, a minha vida ficou ali na região dos lagos, ali naquele trecho, Ponta Negra até Itaúna. Conheci o Mica, fui conhecendo a galera do surf ali. Tinha toda Brazilian Dreams, era toda a galera, o Maraca, toda aquela galera ali, o Rico, tudo. Enfim, aí eu falei, cara, e eu de Moribug. Falei, e durante a semana não tinha praticamente nada a fazer para sobreviver. O que a gente fazia? Pescava, vendia os peixes e os cações para a galera das peixarias ou para os restaurantes, e assim foi. Até que minha mãe falou assim, olha, tchau, tchau, mesada. Volta para o Rio, ou então você vai passar fome. Aí eu falei, cara, ferrou. Aí eu voltei. Foi aí que eu tomei a decisão e realmente falei, não, cara, vou fazer o negócio da associação, isso. E essa galera de Niterói, como era caminho, galera, eu estou indo para Saquarema. Eles começaram a ir também para Saquarema. O Chicre, tinha o Carlos Eduardo, o próprio João, que foi o organizador principal do primeiro campeonato, né? E tinha um outro grupo lá também, que eu não me lembro exatamente os nomes, mas os que são, assim, em classe, era o João, o Chicre, o Carlos Eduardo, e tinha mais um outro também que estava sempre com a gente, né? Aí já no início de 82 para 83, quando teve o primeiro campeonato, aí começaram a aparecer, como era a sensação... Outros praticantes. Né? Outros praticantes. Os pais, a galera que ia para os Estados Unidos, começaram a trazer prancha, porque era um esporte elitizado. Era elite, era só elite. Elite, era uma prancha, um produto importado, né? Dólar, caro. Então, só quem tinha poder aquisitivo para trazer uma prancha dessa. Então, era um esporte elitizado. Então, isso, de uma certa forma, vamos dizer assim, favoreceu a gente, nós jovens, com aquela vontade de fazer uma coisa legal, nova, e os pais, tá tudo bem, pelo menos não tá perdido na vida, todo mundo tá estudando. E como é que você chega no Cláudio? Porque você vai para esse evento, volta, passa 2 meses, tem um campeonato do Cláudio. Sim. Que o Cláudio pensava que o dele era o primeiro. Como é que você descobre que existe vida além do Arpex? Exato. Lá no cantinho direito. Eu falei, caraca, assim, a comunicação era boca a boca. Não tinha outra comunicação, entendeu, Alexandre? Assim, era isso, cara. Era o boca a boca. Chegava, de alguma forma, chegou até mim, ou a galera falava assim, porque como eles sabiam que eu, de uma certa forma, estava tendo acesso, e comecei a receber. Quando eu recebi a primeira carta da Moribug me chamando, cara, eu saí pulando no calçadão ali no Leme. Gritando para todo mundo. Tinha o Marcelo Câmara, que é, meu amigo, a gente estava de skate, o Marcelinho, né? A Leandra, que é a irmã dele, que até trabalha na Reuters. Eu falei assim, na época, se você estivesse na Reuters, você podia ter divulgado o nosso trabalho, né? Aí a gente falava isso, né? Então ele fala, cara, que legal, tem uma galera lá, então tá tendo um campeonato lá. De alguma forma, essa informação chegou para mim. E eu tinha recebido essa revista, a Action Now, com o rolo do Pat Caldo. Eu falei, cara, vamos lá fazer a inscrição. Não sei quem estava comigo. Alguém do Leme, não sei se era o Marcelinho, provavelmente, ou o Fábio Lobo, alguém, né, do nosso grupo ali. Cheguei lá, o Cláudio estava lá na porta ali do Santo Agostinho, lá no Leblon, agarrando a menina lá, beijando. Eu só esperando. Falei, pô, cara, esse cara que vai fazer a inscrição? Pô, o cara tá ali há meia hora ali no desgosto da mulher. Falei, cara, pessoal, eu tenho que ir para a faculdade, né? Porque o do Leblon ia para PUC ali, né? Na Gávea. Falei, aí eu, bati nas costas dele. Desculpe aí, interrompi aí. Falei, você que é o Cláudio Marques? Você que tá fazendo as inscrições do Campeonato de Moribug? Pô, legal, eu queria fazer minha inscrição. Tá bom. Pô, aí eu, curioso, né? Já tinha recebido o prospecto da Moribug, de regras, de manobras e tudo.
já sabia, né, o rolo. E como é que vocês vão jogar? Isso, mesmo as regras do surf. As mesmas? Mas e as manobras? Ué, as mesmas manobras. Batida, rasgada, cutback. Não. Só não, mas tem mais algumas coisas. Como assim mais algumas coisas? Você já ouviu falar no El Rolo? É o quê? É o quê? É o rolo, a camada gira aquele. Bom, como é que é isso? Falei, pera que eu vou te mostrar. Tem essa revista aqui, ó. Que isso? Ó, o Cláudio, ela falou, toma, você faz isso? Você faz isso? Eu falei, cara, eu tô fazendo isso aqui. Caraca, pô. Aí ficou aquele clima. Tá aí, fomos pro campeonato. Foi na Barra, né? E o campeonato de surf, na época, era o Sérgio Fedelho, o que ganhou, né? Que era filho do Sérgio Noronha. O Sérgio Noronha, o pai do Sérgio, que ele é o apelido dele, o Fedelho, era oficial de justiça. Então a gente virou amigos, né? Aí, enfim, acabou que a gente ficou amigo. E tu ganhou o campeonato. E eu ganhei o campeonato. O Cláudio ficou, pô, que isso, pô, mas aí não vale, porque você... Eu falei, cara, ficou uma disputa saudável. Então ali a gente, pô, foi uma liga de amizade. Aí já formou um grupo. Formou um já... grupo. Aí eles, mais pô, gente pro grupo. mais gente pro grupo. Eu não sei nem ensinar. Acho que o Salgado tava também, o Guto, já tinha essa galera, mas era muito mais... A galera do Leblon. Do Leblon. Alguns alunos do Santo Agostinho, não sei se eram todos do Santo Agostinho, mas acho que tinha alguns fora também. Tanto é que o Fedelho, eu não sei se ele estudava. E você também não era? Eu não era, exatamente, competi, exatamente, lembro nada. Então, assim, a gente acabou, Moribug era um clã, né? Aquele cara pega onda de Moribug, aquele também. Então, assim, a gente era identificado literalmente. E quando você viu uma outra pessoa com a prancha embaixo do braço, eu ia opa, atrás, chega aí, irmão. Opa, já chamava. Vem cá. Já chamava. A fundação da associação foi com essa base. Eu já era oficial de justiça, batia na porta, pô, e aí, Cláudio, deixa eu chamar o Cláudio, você que é o tal do Marcos, do Moribug, assim, é que a gente estava formando a associação, precisa aqui da assinatura para ir. Associação? Eu vou lá na Franklin Roosevelt, ali no centro, registrar. Nossa, os pais, né, ficavam... Nossa, que isso? Importante. É sério, é sério. Era um negócio assim. E dali do Leblon, isso já foi... Eu me formei, foi em 82, acho que logo na sequência, eu até brinquei com a Gica, falei, Gica, acho que eu vou agora... ter asa, como assim? Pô, vou comprar meu carro. Você é presidente de associação. E eu tava com o carro com o Brasil. Então já começava, né? E nos lugares, literalmente descendo o projeto, né, era do Leme ao Pontal. Pegava o mapa, falei, cara... O Rio de Janeiro acabava no Leblon. Acabava no Leblon. Não existia São Conrado. Era Pepino. Não existia São Conrado, era Pepino, mas eu tava lá com os mosquitos. Completamente selva. Selva. Que é isso aqui? Cara, a gente... E ali eu falei, cara, essa onda aqui é muito parecida com o Leme. Vamos começar a vir para cá, bicho. Altas ondas. Porque o Leblon tinha onda. Era legal, mas não tinha frequência. O mais legal do Leblon era o pontão do Leblon quando o mar estava de ressaca. E eu me lembro assim que as mães ficavam pé da vida, porque, cara, era assim, era sagrado. Aí, Dia das Mães, que era o segundo domingo, vai ter altas ondas. O famoso suel Dia das Mães. As mães, cara, pô, você não chegou para lá do almoço, teu cunhado, tua irmã chegou aqui, você, pô, mãe, cara, altas ondas, não sei o que. Aí a gente, pô, aí, né, era Leme e Leblon. Direita, Pontão e Leme, costão ali, varrendo o caminho dos pescadores. Eu falei, cara, então, mesmo aí ficou aquele grupo, né? Fala, cara, o cara pega a onda, o Cláudio, o Salgado, então eu falei, cara, Guto. Aí, como a gente começou a ir para São Conrado, tinha um cara até que surfava em pé, que ele falou, cara, vocês, que porra é essa? Que parada é essa? Que prancha é essa, né? O cara... E aí viu que a gente botava para dentro nos buracos, né? Aí começaram a ter os primeiros condomínios ali, e aí apareceu ali primeiro o Canes, que era o Eduardo Pierec, O Canes tinha mais um outro, que era, não sei o que, acho que era Lobo também, e aí veio o Kiko Ebert. Né? O Kiko Ebert morava já ali no Village. No Village.
Vamos, cara, precisamos de mais não sei quanto. Falando assim, então a parte que tá faltando é São Conrado. Quem vai ser o Pierec e o Kiko Evert? Pô, mas caraca, eu tenho que falar com a minha mãe. O Kiko não era gordinho, baixinho, assim, engraçado, né? Cara, vamos lá. E batemos na porta e atendia, era a Bá, que era a Bá, né? Foi assim, um amor, a Anne, a mãe dele, o Rubens. Aí, cara, aí fechou total, né? Então a gente era do Leme até São Conrado, formou aquele clã e, cara, a associação foi... Amberge, Associação de Moribug do Estado do Rio de Janeiro, 84, abril de 84. Em julho, nós fizemos o nosso primeiro campeonato. Foi em julho? Não, nós fizemos uma ou duas etapas antes de aparecer a essa do quebra-mar, né? Que foi aqui, abrindo o verão, aquela coisa, aí já tinha Van Esporte, quebra-mar, a Cantão, não tinha Redley ainda, Ozônio, Oxigênio, tinha a loja Waimea 5000, né, que fazia os campeonatos, o internacional ali no Arpoador, que uma época que teve o Waimea 5000, que eles faziam os intervalos, aí me chamaram, eu e o Hélio. Para fazer uma demonstração. O Hélio de peito, que depois ele ficou sendo juiz da Amberge. Isso aí. Né, ele é irmão do Shaper lá do Hawaii, cara. Hélio Fernandes, exatamente. Então, cara, aí eu entro o Marcos, o Kung, com o Moribug, e o Hélio vai surfar de peito aqui no Arpoador. Cara, parada, praia, a gente surfando. Cara, eu falei, cara, inacreditável. Negócio assim inacreditável. Tinha muito apoio do surf. Muito. Onde os caras se metiam, puxavam vocês. Isso, puxavam a gente. Então a gente foi de carona, né? E como eu tinha esse trânsito legal com a galera do surf, a galera, vamos botando aqui, vou botando, e a gente foi chamando cada vez mais atenção. Foi aí a hora que a gente falou, cara, vamos criar uma entidade, a nossa identidade, né? E vamos nos mover com nossas próprias pernas. Tem que ser uma associação. Aí a gente já tinha mais de 20 pessoas, mais a galera de Niterói, né? Que eu acho que até eles não chegaram a configurar dentro da associação oficialmente, né? Mas passaram a participar da organização, de a gente ir para Itacoatiara, Piratininga, né? Itacoatiara não tinha ainda aquela... Ainda não tinha. A identidade que tem hoje. A Meca ainda era Piratininga. Piratininga e principalmente região dos lagos. A gente passava em Niterói para pegar a galera em Niterói e partir para a região dos lagos. Saquarema, Ponta Negra, Jaconé, ou Arraial do Cabo, Maçambava. Aí tem o ranking de 84. Quem vence? Quem vence o ranking de 84? O 84 foi o Cláudio. Eu ganhei os primeiros campeonatos, até ganhei no Leblon. Eu até brinco com ele, falei assim, porra, eu ganhei todos os campeonatos que tiveram no Leblon, eu ganhei. Uma final com o Cláudio, e eu fiz uma semifinal com o Xandinho, ganhei do Xandinho e fui para a final com o Pedro Guerra. Porra, a galera tava pé da vida, porque né, pelos padrões, né, o Pedro não era assim, o expoente, mas ele tinha uma estratégia competitiva muito bem, e foi avançando. Então a galera, porra, Kung, tira o Pedro, pelo amor de Deus, tira o Pedro, cara, ele não pode ganhar da gente aqui. Tá, eu ganhei o campeonato, né? Aí eu falava, porra, eu tô ganhando na casa de vocês, então faz um no Leme pra gente ganhar de você lá. Falei, não, tudo bem. E o Cláudio, aí a gente foi formando um ranking. Aí quando foi em 84, que eu comecei a receber cartas da Moribug. Internacional. Trocando, né? Eu acho que os caras tiveram uma ideia de que eu falei, olha, eu sou advogado e tal. Eu tinha uma ideia de que eu tinha advogado, escritório, só que não, queremos vender a tecnologia para você fazer... Não, olha só, minha ideia não é essa, eu não sei nem como, mas você sabe fazer a prancha de madeira, já faz os conceitos, isso aí é só tecnologia, você arranja investidor. Eu não tinha essa dimensão, né, de conceito de negócio e tal, eu queria curtir, ter lá meu patrocínio e continuar trabalhando. E, enfim, aí eu recebi uma ligação do Jairo, que era dono da Clark Phone. Eles tinham comprado... 84? 84. Eles tinham comprado eu me esqueço o nome, ele era um americano, acho que ele era filho ou presidente da Coca-Cola na época aqui no Rio, do Brasil, e ele estava
com a Clark. Com a Clark fomos fazendo os blocos em Vigário Geral. Vigário Geral. Aí eu falei, caraca, os caras, pô... A primeira ligação dele foi para me pressionar. Intimar a trabalhar. Não, pelo contrário. Ele falou assim, você não pode fazer esse negócio, você vai acabar com esse negócio de associação. Eu falei, por quê? Você não pode estar com o nome Moribug, porque nós acabamos de comprar a licença da fabricação. Eu falei, cara, você tá maluco? Eu não vou fabricar prancha. Isso aqui é o nome da associação. É o nome do esporte. O nome do esporte é Moribug. Pô, que negócio é esse? Não pode. Eu falei, como? Eu falei, mas peraí, cara. Não, olha só. Patrocina o evento. Patrocina o evento. Não, peraí, não. Então nós estamos começando aqui agora e tal. E aí comecei, né, cada vez mais, o meu nome começou a ser ouvido e ser falado, né? E aí, quando a gente conseguiu formatar a associação e a coisa começou a chegar em lojas, né, do Rio, e ele começou a vender nas lojas, a Moribug, os próprios lojistas falaram, cara, vocês têm que procurar essa turma aí. Essa turma está agitando. Que são os formadores de opinião. Exatamente. Estão agitando o tal do Moribug. Assim como eles agitaram, a galera do skate agitou o skate, esses caras aí estão agitando o Moribug. Aí ele... Ô, Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um campeonato Moribug. Vamos fazer o campeonato Moribug. Aí fizemos os primeiros campeonatos Moribug no Quebra-Mar. Exatamente. Gigante esse mar tava. Gigante no Quebra-Mar. Aí, pô, a gente já tinha ali a galera do local do Quebra-Mar, o Zulu, o Marcos Braza, o Valnei, Valdir Vargas, enfim, a galera, né, que a gente surfava junto. E o Valdir com a Gica, tinha a Evelyn com o Valnei, na época que ela namorava o Valnei. Pô, vamos fazer aqui e tal, beleza, patrocínio. Aí ela também começou a participar e eu comecei a chamar eles também para associação, né, para a gente aumentar o grupo. Pô, o Fábio Lobo aqui, ele é o responsável técnico, ele vai ensinar vocês a fazer as regras. O japonês é o cara que fez a regra e começou a fazer as regras de interferência com desenho. Ele é um puta no artista, né? Começou a fazer as artes de interferência. Então, caracos, que isso? Por exemplo, a primeira organização profissional do surf aqui no Rio de Janeiro, chamada OSP, Organização dos Surfistas Profissionais, que foi a base, ele foi da galera do Quebra-Mar, foi com a ideia do bodyboard. Da Amberge. As regras da Amberge. As regras da Amberge. A Evelyn, que tinha lá o Valnei, ela fomentou ali no grupo da galera, porque tinha ali, você vê o Quebra-Mar aí que você tem aí, Quebra-Mar Point, era o quiosque, não era a Quebra-Mar marca. Era um quiosque. Que acho que era, não sei se era da Evelyn na época, que eu conheci a Evelyn através da Gica, né? E a Evelyn tinha essa coisa empreendedora e tal, então ela fez a captação e tal. Vamos organizar. E eu fazia parte toda estrutural, técnica e de chamar os atletas, né? E, paralelamente, o que eu fazia? Além de mandar as cartinhas lá para o Moribug lá fora, visual esportivo. Mandava os recortes do que estava acontecendo aqui. E mandava relatos. Aconteceu o campeonato no Quebra-Mar, papapá. Eu mandava. Aí você escrevia uma matéria para a Moribug Internacional. Para a Moribug Internacional e replicava isso aqui internamente. Mandava para o Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes, Manchete, a revista Manchete, mandava para a TV Cultura. Tipo assim... A gente fazia... A troco de nada, só pelo prazer de ver o esporte crescendo. Exatamente, porque a gente não era o Kung em primeiro lugar, era o bodyboard em primeiro lugar. A gente era uma... Era pela causa. Pela causa. Não era por você. Não era por mim, ou por o outro, ou porque o pai pediu para o que... Não, éramos nós. E isso é que foi legal, porque o bodyboard, a gente falou assim, que fomentou a presença da família na praia a partir daí, porque os nossos pais, eles perceberam que a gente
se reunia Sério. com Sem uma vagabundagem. vontade. Então, que ideia maneira. Então, os próprios pais, né? A minha mãe, enfermeira, me auxiliava com os artefatos. A tripa de mico, que era o elástico e o elátex, tá aqui, você quer fazer um tal de cordinha, leste, você faz, então strap. toma aqui, você precisa disso? Tá. Eu jogava botão na época, furava o botão com furadeira para passar o látex ali, e o pai do Cláudio, um executivo da época da Gillette, né, enfim, dava algumas ideias, e assim foi. Né? A Josete, que é a mãe do Guilherme Tâmega, tinha a questão da Mirante Turismo, que aí depois passou a ser meu patrocinador. O menino lá da Pegasus, o Gustavo, que, enfim, que eu vivi impregnando ele. Então faz isso, que legal, faz umas camisas, então faz. Você não sei o que é as camisas? Então, do ICDC, faz a camisa da Pegasus aqui, vai fazer a divulgação. E a gente foi assim. Cada um fazia uma parte, a gente se reunia e a coisa acontecia, literalmente. E é o que aconteceu. Esse ímpeto que a gente tinha pela causa, por todos nós, de fazer acontecer. Aparecia, as pessoas viam que era sério e investiam. Exatamente. Falaram, esse aí vale a pena, esse não é vagabundo, não. É, isso aí. E aí os empresários começaram a vir até a gente, literalmente. Começaram a nos procurar. Que legal, isso aí, tal do Moribug, vocês estão fazendo. Quanto vocês precisam para fazer o campeonato? O que precisa? Né? E assim fomos, captando patrocínio. A nossa primeira ida ao Havaí, em 85, foi literalmente um pool de empresas que financiaram. Quando vocês viajaram em dezembro de 85. Isso. Quando chega ali, janeiro, que vira o ano de 84 para 85, que vocês falam, galera, no final do ano nós vamos. Nós vamos, Esse é o ano do ranking. Os primeiros colocados já ganharam a vaga. Então, esse ano vai. Já temos associação, já temos... Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, eu já recebi o convite da Moribug desde 82, que foi o primeiro campeonato. 82, aí 83 foi em Raleigh, eu já estava... E aí de 82 para... Em 83, o que aconteceu? Como eu já estava com uma comunicação muito forte com a Moribug, comunicação... Tu sabe por que foi em Raleigh? Porque saiu de Pipeline e foi pra Pipeline estava Storm. Ah, tá. Estava Storm. Esse vídeo tem no YouTube. Esse vídeo você tem no YouTube. Estava grande, impossível, aí os caras mudaram para Raleigh, né? E foi aí, como eu já estava com uma comunicação, e quando eu falo comunicação, é carta, tá? Mandava carta, recebia carta. Mandava carta. Mês para chegar. Mãe, eu vou fazer ligação para os Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Pra voltar. Pelo amor de Deus. Vai fazer ligação para onde? Os Estados Unidos. Domingo. Domingo, tal hora. Que isso? Mas qual é o horário lá? Mãe, eu juro para você, eu não vou ficar mais do que 2 minutos. Como, mas você mal fala essa língua? Como que você... Mãe, eu preciso falar. E fui assim, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram... Aí, quando teve esse campeonato, que eu falei para eles, poxa, eu não consegui ir e tal, mas eu fundei uma associação. Aí, eles tinham lá o Moribug Newsletter, né? Que era um jornalzinho que a gente até acabou criando na associação também, com a Andrea, na época fazia parte ali do clã da gente, né, da organização, e ela também tinha uma capacidade de comunicação muito alta. Por que vocês não fazem um newsletter que nem na Moribug? Foi o primeiro jornalzinho, e o primeiro jornalzinho a gente que fez o quê? O primeiro entrevistado foi uma mulher, a Gica. Foi a primeira entrevista do jornal do Bariborg, foi com uma mulher, foi com a Gica Vargas. Chegou acho que foi 82 para 83, a newsletter veio antes, depois veio a VHS, a fita. Aí eu recebi a newsletter. Não, a newsletter que eu apareci, perdão, já estou pulando, foi 86. Mas eu comecei a mandar os resultados das competições da associação para lá. E eles começaram a publicar. Cara, meu nome apareceu na newsletter da Moribug. Eles faziam distribuição mundial. Começaram. Aí eu falei, cara, galera, olha onde está. Aí, beleza. Em 83, quando foi o campeonato mundial, primeiro, o segundo já, em Raleigh. A Mary Lee, que era a diretora de marketing da Cransco, né, que licenciou a Moribug, com o produtor Mori, ela me mandou a fita VHS
de Haleiwa e mais umas filmagens que tinha com o Tim Moribug, o Keith Sasaki. Cara, quando eu recebi a fita cassete, meu amigo, quando eu recebi a revista, já era um... Galera, tua casa virou uma sessão de cinema todos os dias. Não, eu não tinha o aparelho de VHS. Era o Salgado, era o único que tinha. Salgado, vamos para tua casa agora. Porque as primeiras reuniões da Amberge foram na garagem ou no playground que tinha ali na Cupertino Durão, na casa dele, no prédio dele. Em cima da metade de uma mesa de ping-pong. Não dava 10 cabeças. Aí o negócio já não tinha mais cadeira. Já começou a ficar uma roda de uma galera em pé. Terceira roda, já começou a ficar... Foi o que ele estava falando. Quando então estava no Leblon, aí já não tá mais, dá para ser mais aqui, galera. Aí o Kiko, o Luizinho, o Cabra... Porra, então vamos aqui, né? Que era o conjunto que a galera chamava de favelão, ali do lado do Flamengo, né? Já tinha um playground maior, já não fazia tanto barulho, porque era um condomínio... Era grande. Grande, né? Então o espaço não tinha barulho com os vizinhos de cima, né? E aí, quando eu recebi a fita, cara, Salgado, é você. É você. Porra, mas meu pai não deixa, meu irmão, não quero saber, meu irmão. Teu pai vai... Não, mas meu pai... Falei, não, pô, fala com tua mãe, pede pra ligar pra ele. Falei, cara, a gente precisa ver essa fita, você não tem noção. Ela falou que tem imagens inéditas do Campeonato Mundial. Cara, e tinha, que depois foi posto, era o aéreo do Ben Silverson. Caraca. E o Salgado... Falei, tá vendo? Que o Salgado foi o primeiro bodyboard a dar um aéreo numa competição. No quebra-mar. Maneiro. Foi o Salgado. Aí ele falou, agora não, deixa a fita aqui em casa. Não. Eu vou, toda vez que você vê, eu também vou ver. A fita é minha. E aí assim foi. Então a gente reunia, né? Aí era a panela mesmo ali, a galera do Leme, aí o Fábio já foi se distanciando também, foi partindo para o trabalho, o japonês também, o Alex, os caras continuaram no surf, e eu falei, cara, é a Moribug que eu quero, e fui direto, né? E aí a gente acabou ficando muito próximo, né, no Leblon, a gente via a fita cassete. Aí, em 85, aí o que aconteceu? O ranking começou em 84, em meados de 84, e foi até o final de 85. Foi um ranking contínuo que varou o ano. Varou o ano. Por quê? A Clark chegou aqui em julho de 84. A gente fundou a associação em abril, né? Então, até a gente ter uma linha direta com o Jairo, os irmãos Teixeira, que eram os donos, que eles se sentissem à vontade para ir para vigário geral, fechar patrocínio, levou um tempo. Aí eu falava, cara, a gente quer ir para o Havaí, competir, pô, fala lá com a Mary Lee, fala lá com os gringos, lá para a gente poder, cara, receber um convite para a gente poder... Pô, você é o cara, pô, você que está fazendo a prancha como é esse? Eu impregnava o Jairo de noite, dia e noite, ele ficava louco comigo. Aí eu falei, cara, pô, mas como assim? Eu falei, você vai ter um ranking aqui, você fala para ela que a gente tem um ranking de atletas, ela já me conhece, já tem aí os newsletters, pede para ela te mandar os newsletters, porque ele só tinha aí, pô, ele era a fábrica, o que ele tinha, que era uma comunicação mais rápida do que a gente, na época só tinha o telefone que era caro. Ele ia lá no cara a cara, olho no olho. Ele ia no olho, mas o principal, ele tinha um telex. Telex, maluco, antes do fax. Telex, cara. Pô, telex. Bota no Google, aí que você vai saber o que é. Telex. Põe pros leques ver aí o que é telex. Aí, cara, meu irmão, telex era o que? Era um programa infantil? Não, telex era uma máquina que se comunicava. Eu falei, manda o telex lá pra Mary Lee, fala que a gente vai formar um ranking aqui, tem que ir pelo menos uma galera aqui com a gente. E aí foi dito e feito. Já beirando o finalzinho de 85, chega o telex. Jairo, tem o telex até hoje. Paginha amarela com a pontilhado do lado. Pontilhado do lado, telex azulzinho. Tá lá, ofereço a vaga, six spots for the Brazilian Riders. Aí, caraca, meu irmão, aí com aquilo embaixo do braço, a gente foi impregnando cada uma dessas marcas que existiam na época. Energia, Vansport, Cantão, Mirante Turismo. E aí a gente falava, cara, como é que a gente vai financiar essa galera e tal? E assim foi, a Vansport pagou a minha passagem, o Bocão
tinha uma afinidade muito grande com o Paulo Picanso, que era o dono da Van Sport, o Cláudio com o Ozônio, e assim o Salgado também, o Guto, né? E aí a gente conseguiu, e na época, esse grupo de empresários, eles contrataram o Cosari, que foi o primeiro fotógrafo a fotografar o bodyboard exclusivamente, Para inclusive registrar a viagem de vocês. Exatamente. E aí eles contrataram uma assessora de imprensa, a Anita Bernstein. Ela que fomentou esse negócio, explodiu a gente na mídia. Todos os jornais, o Globo, o Jornal do Brasil, Manchete, O Dia, fomos para o programa Marília Gabriela, enfim, a gente, cara, em 85 só dava a gente nas Personalidade. Personalidade. A gente virou Personalidade. Avião para São Paulo, né, com passagem paga e voltava. Caracos! Porque vocês são um artista, né? Eu saí da capa do Globo, né, no Caderno dos Esportes. Acho que no final do ano, um pouco antes desse campeonato da Van Sport, eu apareci em câmera lenta de Kung Ni e Drop Ni no Fantástico. No Fantástico. Minha mãe, você é meu filho! Aí todo mundo ligando, caraca, o Kung está no Fantástico, não sei o quê. Cara, aí, os reis, né? A gente virou rei. Os fera, né? Os feras, né? Hoje é monstro. Na época era fera. Aí, cara, a gente falou assim, pô, beleza, vamos pro Hawaii. E a gente foi em 85, dezembro de 85. Cara, e como era assim, tipo, bateu o martelo, nós vamos. Pô, mas onde compra passagem? Pois é. Como é que aluga hotel? Não tem hotel, mas fica onde então? Quem eram as pessoas que davam essas dicas? Quem forneceu essas dicas foram a galera do surf, né? Que já tinham ido algumas vezes antes da gente, os surfistas, né? Bocão, Valdir, Rico, cada um dava uma sugestão para a gente, o Valério, o Lipe, cada um veio somando. E as próprias empresas também, obviamente, foram procurando, né? A gente agiu em conjunto, literalmente. Eles eram empresários, tinham uma cabeça, né, voltada para o negócio, para uma coisa, como viabilizar esse projeto de vocês. Vamos ajudar vocês. E assim foi. Aí entrou a Mirante Turismo, que na época acho que estava com a Josete, a mãe do Guilherme, e que deu uma lapidada em todas as nossas ideias de como chegar lá, como a gente via. Eu, na época, tive muito apoio da Van Sport, pelo Bocão, pelo Paulo Picanso e a irmã dele, que viabilizaram tudo. Eu fiquei na casa do Gordinho, lá em Pupuqué, eu fui com o Bocão e a galera ficou numa outra casa. Vocês pousaram, não tinham casa. Pousaram, não tinham casa, não sabiam de nada. Nada. Aí o Bocão fala, vem comigo. Literalmente, eu me lembro que eu... Assim, e vocês vão para essa casa aqui, que tem os outros brasileiros lá. Exatamente. Acho que foi, na época, eu não sei se foi o Gordinho que falou que tinha essa casa, que acho que ficava um pouco... Eu não sei se ficava em Viland, que era bem rústico, né? Era bem distante, porque o Gordinho morava, acho que ainda mora em Pupuqué, bem lá na subida de ali onde é o Foodland. Aí eu falei, poxa, mas a galera precisa... Não, eles vão ficar bem. Aí amanhã vocês se encontram e vocês se virem. Né? A galera do bodyboard fica junto. E ele, exatamente, vocês ficam juntos. E ele falou assim, olha, tem aqui no Foodland, o que acontece aqui, no North Shore tem uma prática que é a galera que vem, né, desde a década de 60, 70, os americanos, depois os australianos, que vieram surfar aqui, os campeonatos, ficaram no North Shore, porque o North Shore era nada. Era nada. Você imagina... Era mato. Saquarema, não sei o quê, Arraial... Era igualzinho. Igualzinho. Era uma zona rural. Era fazenda... North Shore era nada. Então, criação de gado, abacaxi, enfim... A galera era roots mesmo. Então, a galera ficava lá largada, porque queriam ficar em frente aos picos. Bom, vocês vão ter que seguir o mesmo caminho. E assim foi, a gente seguiu. Só que tem uma vantagem. Vocês hoje, existe uma prática maior agora de mais pessoas da comunidade aqui do North Shore oferecendo suas casas para vocês alugarem enquanto vocês ficam aqui a temporada de ondas. Porra, é isso que a gente vai fazer. E aí eu fui, na época eu que fazia o tour, né? Porque eu era o que falava um pouquinho mais de inglês. Aí eu fui no Foodland, catei lá um cartãozinho, anotei o telefone, liguei, Miss Millie, me atendeu de cara, eu tô saindo aqui, mas você pode vir conhecer a casa. Puta de uma casa, em frente a Rock Point,
Pipeline um pouquinho à minha esquerda, Sunset, eu falei, cara, no alto da subida da colina, eu falei, que isso? Era só descer, já estava em Rock Point. Eu falei, cara, é isso. Galera, achei a casa, vou até vocês. Aí fui de noite, já de noitinha, escurão. Quando eu vejo, já tá a Miss Millie chegando. Na outra casa, na outra casa dos brasileiros. Dos brasileiros. Aí eu já tinha visitado a casa dela, da Miss Millie, já nós não conhecemos. O que você está fazendo aqui? Eu que pergunto, o que você está fazendo aqui? Você não falou que vai ficar na minha casa? Sim, mas eu vim pegar os meus amigos. Eu estou construindo essa casa. Eu falei, como assim? Não, nós somos construtores aqui. Casas de madeira, né? A gente constrói. E a casa que você estava anteriormente, então, não estava nem acabada. Não. A casa onde estava sendo construída, né? Estava em fase final, onde estavam os brasileiros do surf. O Dadá, o Valério, o Renan Pitangui, tinha uma galera ali. Né? O Bocão ficava muito com o Gordinho na época, né? Com o Pocó. Então, a galera do bodyboard pernoitou nessa casa que a Miss Millie estava construindo. Mas nós, do bodyboard, eu, Cláudio, Xandinho, a gente ficou na casa dela da família dela. Então, ela alugou o andar de cima pra gente, que era puta de um varandão, que a gente, cara, falei, que é isso? Como? Nunca! E aí dorme na adrenalina. Galera, primeira caída no Havaí. Porra, a gente escutava as ondas de noite, bicho. Caralho, amanhã vai estar gigante. A gente não dormia. Caraca. Caralho, o campeonato vai rolar, não vai rolar? Que isso, vai estar gigante. Coração a mil, era demais, assim. Então, e como é que foi a primeira caída no Havaí? Pô, a primeira caída ainda foi em dezembro, porque a gente foi literalmente no dia de Natal, né? Chovia pra cacete, até o André Bobeira, que a gente tinha apelido dele, o André, que era ali do Castelinho, que eu ia muito ali, ele perdeu o voo. Ele chegou depois, mas ele perdeu o voo. E, cara, chovia, eu falei, porra, a gente não vai ser cancelado o voo, não vamos conseguir chegar no aeroporto e tal. Eu falei, cara, a gente vai, conseguimos. Já foi o desespero ali. Primeiro, a caída, acho que foi no dia 31 de dezembro. Quando a gente entrou, aquela adrenalina, cara, vamos, porra. Aí, caraca, o Pet Caldo, a gente já identificava, né? Caraca, o Pet Caldo. Quem é aquele outro lá? A gente não conhecia, o Jay Rio, Tim Marzol, que foi assim o havaiano que Aloha Spirit mesmo, que ele acolheu a gente, Daniel Caymmi. Aí, caraca, aí a gente, entra por aqui, não, vocês vão ter que entrar em Off the Wall. Por quê? Porque a corrente leva, você passa na frente de pipe, e quando chega aqui na parte de areia, que é Irukai, você tem um canal que você entra. Caraca, mano, que a gente eu usava o strap no pé na época, fazia drop knee, todo mundo de Max 77, né? Era uma prancha do única, do momento. E assim foi. Aí, isso pela manhã. E eles têm, não sei se tem até hoje, em que todo 31 de dezembro eles tocavam a sirene para comemorar a passagem do ano, que era o último dia do ano. E essa sirene... É a sirene do tsunami. Do tsunami. A galera que mora na beira da praia tem que evacuar da casa, tem que sair fora. E vocês não sabiam? A gente não sabia. Quando a gente ouviu a sirene, falei, caraca, a sirene, o salgado, meu Deus do céu. Eu falei, caraca. Aí passa o Daniel Caymmi, take care, Brasil, take care. Aí a gente, perigo. Ele, não, tô zoando você, né? Mas por quê? Cara, isso aqui é a sirene de comemoração do último ano. Porra, cara, ele morreu e ele foi lá para outside, a gente, cara, e pegamos altas ondas. Depois saíam, e aí a gente virou o hit do North Shore. Do North Shore. Os brasileiros que vieram para competir. Os brasileiros já entraram no primeiro mar grande, já estão ali falando com o Daniel Caymmi, Dimazol, Pet Caldo, aí no chuveiro, o Xandinho. Pô, fala que eu sou amarradão. Eu nunca me esqueço. Aí veio o Keith Sasaki, o Xandinho já começou a ter aquela barbichinha aqui assim, né? Que era tudo pirralha. Uhum. Aí ele, tira foto. Porra, mas quem tem a Polaroid aqui, porra, só que aí, ó, só a Miss Millie que tinha lá, falou, pô, Miss Millie. Aí, como é que vai tirar? Aí veio o Keith Sasaki puxando o cavanhaque dele. Ele, pô, cara, assim, cenas surreais, né? Tem até quer dizer, toda a galera ia pro chuveiro ali em Irukai, né? Isso.
Aí tem uma cena, acho que até o Marcelo Pedro já colocou isso, né? Que a gente tá ali, todo mundo, a gente já foi na década de 90, a gente tomando um monte de vezes, assim, o Jack the Ripper chegando, Isso. e tinha uma galerinha chegando, os gringos, né? Que a gente ficava, vamos ficar ali perto de ver, para ver os gringos chegando ali, para ver quem é ali, tá? Para identificar, né? Quem era o australiano, os primeiros japoneses, os californianos. E aí a gente falou, pô, tem uma brasileira que vai correr o campeonato. Quem é essa brasileira? Que era a Andréa Ferreira, de Niterói, só que ela morava na França. E ela ganhou um campeonato da Bodybook na França e tinha a premiação, era a passagem para o Havaí. E ela foi. A gente foi conhecer ela no campeonato. Caraca, os caras, tanto é que a galera, os havaianos zoaram os americanos, os californianos, porque um ou dois perderam para ela. Caraca! E quando vocês chegaram lá, tipo assim, nosso material, nossas manobras não serve para cá. Aí começou a discussão. Olha, esses caras, a gente achava que dava, né? Nós éramos bons, mas só até o Leblon. Só até o Leblon. E aí, cara, a gente, enfim... Primeiro foi a surpresa dos gringos com a gente. Né? Eles, pô, Brasil, Bodybook. E conversava. Vem cá, pô, Brasil. Brasil. Porque o que aconteceu? A Mary Lee, como a gente já havia uma comunicação por carta, por telex, depois pela Clarkfon, pela própria empresa da Bodybook, né, aqui no Brasil, já tinha uma pequena... Ela foi avisando para os havaianos que a delegação brasileira viria para o Mundial de 86. E aí, o que aconteceu? A gente, cara, a nossa ansiedade, a nossa vontade era tão grande de surfar as ondas que a gente não teve dúvida. Assim, não era a tradição, ainda hoje não é a tradição, a galera do bodyboard ir para Sunset, por exemplo. Não é a tradição. Não é, você não vê. As pessoas que eu vejo, elas vão para o Havaí, elas não vão para o Havaí, elas vão para a Pipeline. Exatamente. Pipeline, Rock Point, Off the Wall. É ali. E vocês iam tudo. Tudo, a gente rodou tudo. Ilha. Vocês iam, tipo, explorar. Exploramos. Até mesmo por vocês, mas para trazer as novidades para o Brasil. Exatamente. E isso fez com que a gente se aproximasse muito da galera do Havaí, os havaianos roots mesmo, né? Os caras, pô, o Kalin Tanaka, que faleceu, pô, o cara... Porque através do Daniel Caymmi e do Dirmazol, a gente conheceu muito a galera roots. E o Ben Simmons também era assim, né? O Mike, os australianos já se achavam aquela coisa, né? Porque eles realmente estavam um passo à frente da gente. Mas o que aconteceu? Eles ficaram surpresos porque a gente, cara, botava para baixo, entrava... Como vocês foram para Sunset? Fomos para Sunset. Pô, o Hugo salvou o Wes Lane, que era um surfista profissional da época, da Virgínia. O cara competiu no circuito mundial. O cara tinha ido várias temporadas no Havaí. O cara passou um sufoco em Sunset. E se não fosse o Hugo, meu, eu acho que o cara ia babar para ele ali. E isso os caras começaram a falar, pô, os brasileiros são malucos, os caras põem para baixo. E a gente começou a ir para o lado oeste, que era o Macarra e tal. West Side. E começamos a explorar. Né? Aí os fotógrafos da revista Surf e Surfer, que faziam as fotos do Ben Si para a Bodybook, pô, chama os brasileiros. E a gente começou a ir para Miley Point, Macarra, Tumbleland, onde o Danny King surfava muito com o Ben Siverson, né? Então eu falei, cara, e aí a gente começou, a Chris King, cartas. Eu falava, pô, Cris, manda umas revistas para mim quando eu sair da bodyboard. Ela mandava com a carta, então uns 3 exemplares aí para você, a gente recebia em casa e tal. E aí a gente começou. E a Mary Lee falou, cara, são os caras. Então, por exemplo, o que foi engraçado é que os outros estrangeiros, principalmente os australianos, começaram a, porra, os caras estão... Mal chegaram, já estão cheios de moral. Café da manhã com a Mary Lee no parque de Haleiwa. Aí até o pessoal da Bodybook, os caras da Bodybook ficavam, pô, como assim? Da equipe, né, principal. Porra, brasileiro, que marra é? Pô, por quê? Porque tinha a Clarkfon aqui no Rio. Isso. Um potencial de vendas absurdo. E, paralelamente, ela foi conhecendo o nosso trabalho da associação. Foi aí que a gente começou. Aí, por exemplo, o Tom Boyle, que foi o fotógrafo, Tom Boyle,
Ele era bodyboarder. Ele era bodyboarder. Ele competiu no Mundial. Competiu e tal. Tinha vários outros talentos havaianos. Ele começou a ter essa ideia da associação também. Eu tenho até hoje a International IBA, International Bodyboard Association. Ele fez a newsletter, na época até que o G. Peterson surfou aquele Waimea gigante. Ele fazia anúncio da IBA nos bodyboarders video magazines. Isso aí foi posterior. E eu fui o primeiro a trazer essas fitas para cá, para o Brasil. Né? A gente criou uma amizade grande, porque aí depois eu comecei a ir no... Aí foi em 80, isso foi em 85. Em 80, aí o campeonato de verdade aconteceu em janeiro, né? Em janeiro de 86. Que foi o Mundial que o Ben Simpson ganhou. Exatamente. O primeiro e único Mundial dele. Altas ondas. E o Daniel Caymmi falou assim, pô, cara, como que você não passou? Porque, pô, tem um rolão em backdoor, tubo em pipe. Porra, aí os caras, cara... E ele tinha essa coisa também, ó, a gente percebeu, né, o preconceito, porque ele é negro, né? Os havaianos tem o dizer, if you brown, you go down. Se você é da cor da havaiana, você vai. Isso, hoje, acho que não tem essa política pelo conceito, né? Pô, ninguém quer ser preconceituoso, enfim. Mas existia esse localismo, tudo isso a gente viveu. E o Daniel Caymmi sentiu isso, tanto é que ele passou um período muito difícil, porque ele era o cara. Ele foi o 01, ele foi o primeiro superstar. Primeiro foi o Jack the Ripper. Depois veio ele com a época do Maury Bug mesmo, né? Sim, isso. O segundo superstar. Exatamente. Mas superstar mesmo. A página dupla em cores na Surf. Isso. Marketing da Maury Bug. Só que aí aconteceu... Tinha profile dele em filme de surf. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Começou a aparecer o Mike Stewart. Lourinho, olhos claros, né? Então tinha esse apelo do Mike. Havia esse buchicho nos bastidores. A gente não estava nem aí, a gente queria mais era pegar onda. Né? E a gente, com o astral brasileiro mesmo, a gente contagiou todo mundo. Né? Inclusive os australianos, que eram os caras que se achavam que eram... Bom, depois do Havaiana é australiano. Japonês não é nada. Brasileiro, então, é pior do que japonês. Californiano, os caras só surfam merreca na onda gelada. Não vai surfar onda grande. Aí chega lá. Semifinal. Cláudio Marques foi para a final de consolação. A gente botando todo mundo. O Daniel Caymmi falou assim, cara, era para ter pelo menos um brasileiro na final. Como assim? Então aí ele já começou a ficar meio indignado por ali. Aí o Mike Chu já estava fazendo uma presença, né? Não tem como negar, né? Mas houve essa escolha, essa seleção para ser o garoto propaganda, ser o Mike Stewart. Foi assertivo porque o cara é um talento, né? Não há dúvida. O próprio Ben Simpson também, né? Que depois migrou para a BZ, né? Então, mas isso fez com que a gente circulasse em todas as nações. E aí a gente começou a mostrar o nosso projeto para o Tomboy. Olha aqui, ó, o que a gente faz na associação. Lá tem Maury Bug, claro. Só que as pranchas lá não são só assim, amarelo, borda preta e fundo laranja. Não. Tem match 77 de todas as cores. Todas as cores. Como? A Maury Bug permitiu? Eu falei, cara, permitiu. E estamos vendendo. Eu sou o garoto propaganda da Maury Bug, eu lancei a Mac 10 lá depois, né, que é aqui no Brasil. Cara, como é que vocês fazem isso? Não, porque a gente fundou uma associação. Ele, caraca, porque ele teve a ideia... Fundou a logomarca, o newsletter, mas o conceito de organização... Ele não botou. Não botou. E ele não tinha como brigar e fomentar um campeonato, porque a Maury Bug é que fazia os campeonatos. Então, ela fomentava o produto. Claro que o esporte é, entre aspas, a reboque. Mas o foco era a promoção do produto, da prancha. Aí você está no Havaí, ali fevereiro de 86, volta para o Brasil... E chega aqui e fala, galera, não é mais Maury Bug. Galera pirou. É bodyboard. Bodyboard.